Olá, daqui é o vosso amigo Florindo, o estudante de Engenharia. Sejam bem-vindos de volta ao meu novo vídeo. Hoje eu vou falar de um tema bastante relevante, como é habitual, e o tema de hoje é concernente a palavras inglesas que, de tanta semelhança que têm com o português, elas podem confundir a nossa percepção ou a nossa percepção. Entretanto, eu vou agora apresentar-vos o tema, não é? O tema desta série de aulas, deste guia prática, não é? English Vocabulary, English Vocabulary versus Portuguese Vocabulary. Exato. English Vocabulary versus Portuguese Vocabulary. Eu gostaria mais uma vez de voltar a apresentar-vos o tema deste guia. Eu designei como guia prática para o aprendizado do inglês. Este tema está dentro do guia prática. Entretanto, English Vocabulary versus Portuguese Vocabulary. Deste tema a gente vai abordar vários tópicos, vários subtemas. Entretanto, eu vou estar a falar mesmo de coisas que vão estar associadas com inglês e português. Entretanto, sem rodeios, o tópico de hoje é 20 palavras em inglês que podem confundir a nossa percepção. Exato. Como eu tivera dito nas aulas anteriores, eu fiz uma relação entre semelhança lexical do inglês com o português. Eu disse que existem inúmeras palavras em inglês que são derivadas do português, e daí a facilidade para nós falarmos a língua portuguesa, percebemos, ou seja, entendermos o significado dessas palavras, se bem que nem sempre a semelhança lexical facilita na percepção de uma palavra. Daí não é a ideia de eu trazer este tema para hoje, que é para a gente então não acharmos que sempre que uma palavra for parecida com outra palavra em português, e vamos logo deduzir que estas mesmas palavras ou seja, têm o mesmo significado. Nem sempre é assim. É por isso que eu estou aqui a dizer 20 palavras em inglês que podem confundir a nossa percepção. Ok, então, para eu não ser tagarela, deixa-me então agora, não é? Vamos aqui, vai Florindo a tudo, não é? Sou eu. E vamos então, vamos ao que interessa. Palavras traiçoeiras em inglês. Ok. Como disse, eu apelidei, ou seja, eu chamei este tópico de não é? Palavras traiçoeiras em inglês, assim resumidamente. Entretanto, como eu estava a dizer, as palavras que eu vou aqui referenciar vão ter uma certa semelhança com as palavras em português, em termos de grafia, mas nem tudo que parece é. Quer dizer, a triste parte é que estas palavras
são tão semelhantes com as palavras que já conhecemos em português, mas o sentido é totalmente diferente. Ou seja, é quase diferente, mesmo, quer dizer, não se pode confiar nessas palavras, é por isso que eu chamei de traiçoeiras. Ok. So, let's go ahead. Vamos então adiante. Ok? Vamos lá. Words, significado. Ok, eu trago words e significado. Words significa palavras. Significado em português, não precisa traduzir. Então, a primeira palavra para hoje é anniversary. Anniversary. Exato. Anniversary significa aniversário. A tradução é fácil, mas o problema é o contexto. Significa aniversário em que contexto? O inglês é uma língua muito diferente do português no que tange, ou seja, no que concerne ao contexto. O inglês é uma língua que o contexto é completamente particular. Não se pode empregar uma palavra em todos os contextos em inglês, não existe. As palavras em inglês existem para contextos particulares. A título de exemplo, anniversary. Anniversary. Esta palavra, anniversary, deixa-me só destacar esta palavra, anniversary. Exato. Esta palavra, anniversary, é muito similar com esta palavra. É muito similar com aniversário. Porém, nós não podemos aplicar o anniversary, contextualmente falando, não podemos empregar na frase como se estivéssemos a empregar o aniversário. Então, quero dizer o seguinte: anniversary em inglês, em português aniversário, mas nós não podemos usar o anniversary para se referir ao aniversário de uma pessoa, por exemplo. Não, está errado. Como é que se emprega a palavra anniversary em inglês? Anniversary, deixa-me só aqui apagar, onde é que está? A borracha. Ok, that's good. Ok, that's good. Alright. Ok, caneta. Ok. Entretanto, anniversary é empregado, esta palavra é empregada na frase para se referir a uma data em que algo especial ou importante aconteceu no ano anterior. Por exemplo, o aniversário da independência de um país. Por exemplo, o aniversário de qualquer evento. Por exemplo, o aniversário de um casamento. Para estes contextos, nós podemos empregar a palavra anniversary. Exato, só para esses contextos. Para contexto que está relacionado com eventos, eventos que aconteceram no passado, como é óbvio, e para, por exemplo, para um acontecimento como a independência de um país, nós podemos empregar a palavra anniversary para esses contextos. Então, resumidamente, estamos a falar de eventos ou acontecimentos. Então, vou já agora apagar isso para não ficar feio, né? Deixa eu apagar essa brincadeira. That's good. Ok. Então, vou dar sequência. Ok, tem aqui a lupa. Exato. Vou então dar sequência. Nós temos a palavra a seguir, nós temos attend. Ok. Este attend que está aqui, attend,
É muito similar com este que está aqui, com este camarada aqui, atender. Porém, attend não significa exatamente atender. Atender telefone, por exemplo, não. Attend significa, no inglês corrente, né? No inglês cuidado, nós quando dizemos attend, estamos a nos referir a assistir aulas, estamos a nos referir a comparecer, tá? Então, attend significa assistir, não é? Assistir que é aulas, por exemplo. Attend, este attend que está aqui, este attend significa comparecer, não é? Comparecer a uma festa, a uma reunião, o que quer que seja. Exato. Agora, também pode significar atender, não é? Não atender telefone, como disse. Pode significar atender. Atender, por exemplo, é atender um cliente. Vamos supor que eu seja um funcionário numa empresa, não é? Ou seja, eu sou um funcionário e vou atender, vamos lá dizer, um visitante, não é? Eu sou recepcionista. E os recepcionistas geralmente lidam com pessoas, com visitantes, clientes, etc. Então, neste contexto, eu uso attend. Attend mais a preposição to. Então, fica attend to. Yeah, attend to. Não sei se vou conseguir escrever aqui o to. Attend to. Attend to significa atender. Eu estou a atender alguém que veio no meu estabelecimento. Neste contexto, posso utilizar attend. Agora, de forma genérica, quando ouvirem attend, geralmente vai estar relacionado com assistir aula, por exemplo, ou comparecer. Então, attend genericamente, ou seja, genericamente significa comparecer ou assistir. Exato. Quando significar atender, quer dizer que refere-se no atendimento de um funcionário para com um cliente. Exato. Então, dando sequência, assist, ok. Mais uma outra palavra traiçoeira. Assist não significa exatamente assistir, não é? Eu trouxe aqui os sinônimos. Assist significa ajudar ou auxiliar. Exato. Então, nós temos aqui um outro amigo traiçoeiro. Arrange. É muito similar com arranjar, não é? Se calhar vamos pensar que arrange é arranjar. Não exatamente isso. Se bem que pode significar arranjar, mas noutros contextos, nos contextos musicais, por exemplo. Então, de forma genérica, arrange significa combinar, marcar, etc, etc. Eu trouxe aqui o arranjar porque também pode significar arranjar, mas como disse, não no contexto genérico, num contexto específico, arranjar música, não é? Para aqueles que entendem para aqueles que entendem de produção musical, se calhar podem utilizar essa palavra para este contexto. Então, café. Olha, esta palavra vai dar o que falar. This word, yeah, I found difficult to pronounce this word for the first time. Yeah. Okay. Então, café significa café. Mas não café de bebida, não. Significa café de pequeno restaurante. Café. Aquele restaurante que a malta, quando vai quer dizer, ao ir para o trabalho, em plena manhã, a gente passa por um café, não exatamente para tomar café, se calhar para tomar um leitezinho, não é? Para comer uma sanduíche, etc, etc. Então, naquele estabelecimento pequeno é designado café em inglês. Então, quando vocês ouvirem café, não significa
Isso não vai querer dizer, não vai significar bebida, não é? Não vai significar bebida, vai significar restaurante. Quer dizer, eles vão estar a se referir a um pequeno estabelecimento. Ok, that's good. Let me delete it for the first time. That's good. That's kind of interesting. Ok, estamos agora cafeteria. Essa palavra é estranha. Então, cafeteria significa refeitório. Sala de almoço. Costume, uau, costume. Ok, costume significa fantasia ou traje. Customer, ok. Customer, esta palavra é bastante interessante. Customer significa cliente. Vocês se calhar devem estar a pensar, mas cliente não é cliente em inglês? Sim, também é cliente. Mas customer, esta palavra cá está, customer. Meu Deus, que linda palavra. Vou utilizar vermelho, preto. Qual deles vai se encaixar mais? Obviamente que vou utilizar o laranja. Então, esta palavra que cá está, deixa-me fazer um destaque, customer, do ponto de vista genérico, genericamente falando, customer significa cliente. Quando você for para uma loja, vão tratar de customer. Essa loja pode ser de comida, pode ser de roupa, pode ser de acessório, whatever, o que quer que seja, vão lhe tratar de customer. Quer dizer, genericamente, cliente significa customer. Client significa cliente num outro sentido, se calhar para advogado. O advogado tem um cliente, então para este contexto podemos dizer client. Agora, do ponto de vista genérico, cliente em inglês é customer. Está aqui, customer. Customer. Fica muito simples assim. O inglês tem dessas. Quando dizem que o inglês, quando dizem que o português não é mais complicado que o inglês, não é bem assim, não é? Mas o inglês também não é assim tão complicado. Exato. Ok, então vamos lá dar sequência. Eu também gostaria de frisar que o inglês possui muitas palavras, muito mais palavras que o português. Penso eu. Até faz todo sentido. Então, data ou dare no inglês americano. Então, esta palavra cá está, isto vai me levar muito tempo, esta videoaula. Vamos agora fazer um destaque. Esta palavra aqui, ou então, vamos dar dare ou data. Ai, meu inglês. Ok, dare no inglês americano significa dados. Vocês não vão se deparar com essa palavra e dizer que significa data, não é? Por exemplo, hoje são 2 de outubro de 2020. Vocês não vão pensar que é data data, não é de um período do calendário. Não, isso não tem nada a ver. Data, quando vocês ouvirem data, está a se referir a dados móveis. Por exemplo, vocês usam dados da Unitel. Meu Deus, é muito fácil entender isto. Então, data ou data. Data. It's much easier. Data significa dados, tá? Dados móveis, o que é que seja, mas é dados. Movicel, Unitel. Exato. Então, director significa diretor. Ok. Mas no contexto empresa, filme, não é? Para estes contextos. Como disse, o inglês é uma língua ou seja, é uma língua que não se pode abordar do ponto de vista genérico. Tem que ser abordado do ponto de vista particular, não é?
Então, já estamos a 20 minutos, meu Deus. That's good. Então, continuando, words, significado, vamos já terminar, não é? Intend. É muito parecido com entender em português. Estamos aqui escrever. Esse entende aqui não é igual, é diferente. Que o sinal, o símbolo matemático é diferente. É diferente de entender. Meus caros, entende não significa entender. Muito pelo contrário, entende significa pretender. É por isso que eu estou a chamar, ou seja, deixa-me aqui apagar, eraser. Let me go ahead and pick up the eraser. E agora, I'm gonna choose this one. Então, é por isso que eu chamei-os de traiçoeiras, não é? As palavras traiçoeiras, porque, vejamos, entende. Você que fala português, vais pensar que entende significa entender, mas entende, esta palavra entende é uma palavra inglesa, entende, e tem um verbo, não é? E não deixa de ser palavra. Entende significa pretender. Significa pretender. Exato. Então, entende significa pretender. That's good. Então não olham o entende como entender algo. Entendeste a matéria? Yes, I entend. Não exatamente assim. Não exatamente assim. Então, eu quero que vocês entendam algo muito simples. Eu estou aqui a abordar questões do inglês corrente. Do inglês corrente. Aquilo que é corrente. Aquilo que as pessoas se referem. Então, intend significa pretender. Eu pretendo ir à escola. I intend to go to school. Ok. Fabric. Fabric não é fabrico, é tecido. First. First é força, significa força. Mas em que contexto? Este é o grande problema. Não podemos só pegar na palavra e traduzir literalmente. Não. O inglês tem dessas. O inglês é uma língua traiçoeira. Vocês não podem confiar no inglês. Então, first significa força. Em que contexto? Essa é a pergunta que não se quer calar. Em que contexto? Significa força no contexto de grandeza física. Para quem estudou física, nós sabemos que não é? Existem grandezas, não é? Grandezas. Uma delas é a força. Força é uma grandeza, não é? É um vetor também. É um vetor, sim. Não vejo física há muito tempo. É um vetor. Então, quando vocês ouvirem first, está a se referir à grandeza física. Não está a se referir à força de uma pessoa, por exemplo. A força de uma pessoa é strength. Ok, vamos lá. Está a ficar muito pesado. Então, nós temos aqui library, significa biblioteca. Nós temos pasta, não significa pasta. Pasta significa massa. Em que contexto? Macarrão. Que tipo de massa? Aliás, macarrão. Pretend não significa pretender. Você agora não é? Assistes uma aula de inglês, ou seja, vais para o dicionário. E aliás, esta aula, agora já me lembrei, não é? Eu queria tanto frisar isso, ainda bem que me lembrei. Eu trago este tópico hoje porque geralmente
as pessoas que estão a aprender inglês, não é? As pessoas que estão a aprender inglês têm um hábito de ter o aplicativo do dicionário, não é? No telemóvel, o aplicativo no telemóvel, e quando querem saber uma palavra em português, não é? Do inglês para o português, vão logo para o dicionário, digitam a palavra, por exemplo, não é? Vão digitar, vamos lá ver. Não sei até o que eu quero dizer, mas eu estou a dizer o seguinte: nós temos a mania de, por exemplo, nós vamos ao dicionário, escrevemos, por exemplo, arrange, não é? Aqui arrange, e vem arranjar. E nós pegamos, quer dizer, para a nossa cabeça, para nós, nossa percepção, quer dizer, a nossa ideia vai ser de que arrange é mesmo arranjar para todos os contextos. Não. Vocês quando forem para o dicionário, vocês quando consultarem o vosso aplicativo, vocês quando tentarem saber o sinônimo de uma palavra, não interpretem aquela palavra. Quer dizer, não achem que aquilo vai ser sempre assim. Não encaram aquilo como um contexto genérico. O inglês tem dessa, não é? Entretanto, nós temos aqui o café, não é? Se vocês forem para o vosso dicionário, não é? Aí no vosso smartphone, se tiver no smartphone, quando vocês digitarem café, não é? Café, deixa-me aqui referenciar. Yeah. Quando vocês digitarem café, vai aparecer café, mas pode não aparecer isto que é mais importante, o contexto, não é? Deixamos aqui, pegar aqui o vermelho, fica mais interessante. I'm gonna go with the red one. Yeah. Este vermelho, ok, aqui estou aqui a fazer o highlight, a destacar. Vocês vão pesquisar café, mas não vai aparecer necessariamente café, quer dizer, no contexto pequeno restaurante, não vai aparecer. Vai aparecer só café, não é? Café é café e ponto final. Isso aqui causa muitos problemas para quem está aprendendo inglês. Então não quero que vocês passem por isso quando forem pesquisar algum dicionário, não é? De preferência que vocês tenham o dicionário que eu tenho. Eu tenho como é que é? Longman Dictionary, é um dicionário, não é? Penso eu que o criador é brasileiro, e é um dicionário muito fixe. Eu tenho no meu computer, no meu PC, então eu utilizo um dicionário muito fixe, porque aquele dicionário faz distinção dos contextos, isso aqui é o mais importante. Então pretend significa fingir, não significa pretender. Pretender está aqui, meus caros. Estou a ser um tagarela, este vídeo não devia demorar tanto tempo assim. Pretender é intend, está aqui. Agora, fingir é pretend. Olha, isso aqui é capaz de explodir a cabeça de alguém. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é aquilo que dizem. Então, vamos já terminar. Temos professor. Professor significa professor. Em que contexto? Contexto universitário. Exato, está aí. Bonito. Pool. Pull significa o quê? Pull significa o quê? Significa puxar, tá? E push, que podia ser puxar, é empurrar. Em inglês tem dessas. Vamos lá ver. Se pull é puxar, empurrar é o quê? Empurrar é push. Estamos aqui. Vamos voltar. Push. In English, in português, empurrar. Strength, eu vos falei do strength alguns segundos atrás. Strength significa força. Força quê? Força física. A força que nós temos. Então, quando você diz que eu tenho força, posso levar isso, não há problema. Está se referir a strength, tá? Penso eu que terminamos, não é? Eu não previ que esse vídeo pudesse demorar 30 minutos aproximadamente. Isso vai dar uns tantos megabytes. Entretanto, a aula de hoje foi essa.
Foi essa, palavras traiçoeiras em inglês, quer dizer, 20 palavras em inglês que podem confundir a nossa percepção. Então, são essas palavras. Eu peço-vos que tenham o máximo cuidado, não é, a máxima atenção com estas palavras, porque vocês vão estar a falar mal. Yeah. Então, é mesmo isso. Prestem atenção quando se depararem com palavras do gênero. Não consultem só no vosso dicionário do telemóvel, porque o dicionário do telemóvel não traz o contexto. Tenham o dicionário como Longman Dictionary, não é? Versão inglês, português, português, inglês. Esse dicionário, sim, pode vos ajudar e muito. Ajudou-me muito. A mim ajudou-me muito. Então eu sei um pouquinho de inglês, não é que é uma gota no oceano. Eu falo, então por causa desse dicionário, Longman Dictionary. Ok. Entretanto terminamos, não é? Terminamos. Eu não previa que essa aula demorasse muito tempo. Então foi um prazer estar convosco, como é habitual. Podem crer que eu me desfruto, quer dizer, I enjoy, eu desfruto fazer estes vídeos. A minha visão é vos fazer entender que vocês podem aprender inglês com palavras que vocês já conhecem. Então fica muito mais fácil do que começar já com verbo to be, blá blá blá, verbo to do, verbo to get, modal verb, whatever. Então vamos começar com coisas muito básicas que passam por despercebido, mas não deviam passar. Então, meus caros, vou voltar a pedir, subscrevam-se ao meu canal, deixem o vosso like, eu preciso disso para que o meu canal cresça e o YouTube sugira para outras pessoas, não é? Então vocês devem subscreverem-se, assim que dá certo, ao meu canal, deixarem o vosso like e, se puder, partilhem com o máximo de pessoas possível. Então, aquele abraço, tchau!